Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim mostrar os livros lidos em 2019, todos, ou quase todos, na edição física, ou os que não tiver mais eu troquei, ou peguei emprestado, ou li no Kindle, eu vou deixar sempre a foto aparecendo aqui. Mas vamos lá começar logo, porque essa lista é grande. O primeiro, na verdade, não é um livro, é um mangá, Guardiões do Louvre, do Jiro Taniguchi. Esse mangá publicado pela Pipoca Nankin, bem legal, tem uns traços bem bacanas. Acho que é bem conhecido já, todo mundo já ouviu falar dele, né? Próximo é um livro que ele apareceu no meu top 10, que é Manual Prático de Bons Modos em Livrarias, da Lilian Doria. Eu comentei bastante desse livro, tanto no mês que eu li, quando eu gravei o vídeo de melhores, retrospectiva, eu falei mais um pouquinho dele. O terceiro livro foi As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Não teve resenha no canal, mas eu falei também um pouco dele no Lidos do Mês, que foi janeiro, e também no vídeo de retrospectiva, que eu vou deixar aqui nos cards, no box de descrição, um link se você não viu. Eu acredito que todos os livros estão na ordem de leitura, pelo menos eu tentei organizar dessa forma. Se for, o quarto livro foi A Vida do Livreiro A.J. Fikry, da Gabrielle Zenin. É um romance bem gostosinho de ler, que fala sobre livros e livreiro, então, claro que a gente gosta, né? Próximo, na verdade, os próximos são duas HQs. É o volume 9 de The Walking Dead, Aqui Permanecemos, e o volume 10, que foi o que nos tornamos. Então, 2 volumes de The Walking Dead. O sétimo livro, eu vou deixar a capa dele aparecendo aqui, é o Tudo que Deixamos para Trás, da Maja Lund. Essa escritora, ela é norueguesa. São 3 histórias que se intercalam na narrativa. Uma delas é uma distopia, uma se passa no passado e outra no presente. Então as histórias vão se ligar em algum momento. Mas eu não gostei muito não, achei um livro bem fraco. Ele é bem escrito, mas eu esperava mais da história. Eu achei que a autora deixou alguns pontos muito interessantes sem desenvolver, personagens interessantes sem desenvolver. Então foi mais ou menos a leitura. O 8º livro foi Terra de Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Esse livro poderia ter entrado na lista de piores do ano. Não porque a história é ruim. A história é legal, mas eu senti que essa edição tem uma tradução muito ruim. Não posso afirmar com certeza se a tradução mesmo é que foi ruim, porém, tem vários trechos aqui que não faz muito sentido a forma como o personagem se expressa. Então, isso me fez acreditar que tem erros de revisão, tem erros de português, na quebra de linha, a sílaba foi separada aí de forma errada, e mais de uma vez eu encontrei isso aqui. A revisão desse livro está tão ruim que eu acredito que a tradução também esteja ruim, só pode, porque a história em si ela é interessante, mas ela é cheia de falhas, de buracos, de lacunas, que eu acredito que parte, talvez, não tudo, mas uma boa parte talvez tenha se perdido na tradução. E aqui diz que a tradução foi feita pela Flávia Jacobian, mas não posso afirmar que o problema esteja na tradução, mas eu senti que foi isso, ok? Não li o inglês, então não dá pra afirmar. Próximo livro foi Paraíso Perdido, do John Milton. Nós lemos juntos esse livro no grupo de leitura. Foi o maior livro que eu li em 2019. E junto com o livro, eu também li a graphic novel. Tá aqui. A graphic novel ajudou bastante, além de ser uma graphic novel muito linda. O único problema dela é que ela é um preço um pouco salgado, né? Mas muito boa, eu recomendo. 11º livro foi Fim, da Fernanda Torres. Esse é um livro de contos. É um livro que eu não gostei muito da leitura, mas ele também não achei ele ruim. Eu gostei muito, acho que do primeiro conto, que é o do senhorzinho, que está expressando pra gente a dificuldade que é envelhecer, as dificuldades que ele passa de andar calçada na rua, que as pessoas não têm paciência, enfim. É um conto muito legal, eu ri muito, gostei muito desse conto, ele fez valer a pena todo o livro. Porém, os demais eu achei bem fraquinho. Depois veio o 11º volume de The Walking Dead, Sob a Mira dos Caçadores. Eu li só 3 volumes, apesar de ter recebido mais 2 no ano passado, eu li só 3. O próximo livro vai aparecer a capa dele aqui também,
Eu aos Pedaços, do Carlos Heitor Coni. Esse livro eu peguei no troca-livros e já troquei também. Eu achei bacana, é um livro de memórias do autor, então ele tem uma forte conotação biográfica, apesar dele trazer crônicas, contos relacionados à vida dele, que eu não gostei muito. Eu achei ele uma pessoa um pouco arrogante, mas isso foi a minha percepção sem conhecer o autor. Na verdade, eu acredito que eu nunca li outro livro dele, apenas esse. Então, eu acho que foi uma leitura precipitada. Eu deveria ter lido outras obras dele, para depois ler esse livro de memórias, porque eu fiquei com uma visão um pouco deturpada dele, limitada. Eu sinto isso, mas eu não gostei muito, então eu já troquei o livro. 14º também entrou no top 3, no caso, que foi de piores leituras, Fora de Mim, do Richard Bach. Foi uma decepção enorme esse livro, eu já falei naquele vídeo de retrospectiva, não vou falar mais nada. Depois veio uma outra graphic novel, O Perfura Neve, de 3 autores franceses. Ela é meio clássica, né? Essa da editora Aleph. E, enfim, muito boa, gostei muito. Agora eu quero assistir o filme que tem inspirado nessa graphic novel, né? Agora eu não lembro o nome do filme, deixa eu ver se fala aqui. O Expresso do Amanhã, inspirado nessa graphic novel. Agora preciso ler. 16º foi Morreste-me, do José Luiz Peixoto, autor português, que também apareceu no vídeo de retrospectiva, então não vou falar mais. Na sequência eu li o meu favorito, se você não viu o vídeo de retrospectiva, vai um spoiler aqui. Meu favorito de 2019 foi Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu também não fiz resenha para esse livro, é um arrependimento que eu tenho, mas a vida segue, né? Na sequência eu li o livro do Desafio da Biblioteca de 2018, que eu não tinha lido, arrastei para 2019, mas tá aqui, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse livro é sensacional, é um livro fundamental da literatura brasileira, não no quesito literatura, mas como um livro reportagem, para a gente conhecer a história desse hospital psiquiátrico que matou tanta gente de forma tão cruel. É um livro dolorido de ler, muito forte, mas essencial. O próximo foi um russo, Tolstói, com A Morte de Ivan Ilitch, essa novela pequenininha, que é muito boa. É o tipo de livro que você pode, e talvez até deva reler todo ano, para tentar reafirmar o que o autor quer passar nesse livro. Sensacional, recomendo muito. Se eu fiz a resenha, eu vou deixar aqui nos cards, no box de descrição. Na sequência, em 20º lugar, eu li Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie. Até agora, de todos os livros da Agatha Christie que eu li, esse foi o mais fraquinho. Não gostei muito, não. Mas também não é ruim. Depois, eu li Eu Sei Que Vou Te Amar, do Arnaldo Jabor. Também entrou nos favoritos do ano, é uma novela. Esse não é de crônicas. Novela também da Marta Medeiros. Logo depois, eu li Fora de Mim. Muito bom mesmo. Engraçado que ele tem o mesmo título do livro que eu não gostei, do Richard Bach, né? Fora de Mim. Mas esse aqui é o Fora de Mim bom, o outro é o ruim. Depois eu voltei para a literatura russa e li Noites Brancas, do Dostoiévski. Gostei bastante dessa leitura. Diferente do A Senhoria, que me deixou traumatizada com a leitura, o Noites Brancas deu uma aliviada e eu consegui voltar a ler Dostoiévski em 2019. Depois eu li esse conto do Mark Twain, Diário de Adão e Eva, muito engraçado, eu achei muito divertido. A forma, a percepção de Adão, como é diferente da de Eva, enfim, é um livro muito inteligente, gostei bastante. Um livro que me decepcionou um pouco em relação ao conteúdo, mas não em imagens, foi A Condessa Sangrenta, da Alejandra Pizarnik, com ilustrações de Santiago Caruso, muito legal. E o pós-fácil do João Silvério Trevisan também foi elucidador para compreender bem esse livrinho, né? Enfim, as ilustrações, como eu falei, são lindas, é o que faz valer a pena. Mas eu achei que o conteúdo que a autora trouxe da pesquisa que ela fez em relação a essa condessa húngara foi muito fraco. Então eu quis saber mais e não tinha mais informações sobre ela. Por isso que foi uma leve decepção. Nas minhas férias eu lembro de ter lido O Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino, foi o primeiro livro que eu li do autor. Gostei, me diverti, achei bem interessante a história.
a sagacidade dele para criar os personagens, enfim, gostei bastante. Depois, nas férias ainda, eu li Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Teve Andrew Solomon esse ano também. Eu li Um Crime da Solidão, Reflexões sobre o Suicídio. Esse é um livrinho de ensaios, artigos publicados pelo Andrew, que falam sobre o suicídio e a solidão, a sensação de solidão que leva muita gente a cometer suicídio. Gostei bastante, né? Mais um livro para o nosso projeto de leitura do WhatsApp foi O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livro que até hoje eu tô tentando absorver a parte erudita dele. Na sequência eu li A Senhora do Lago, volume 1, do autor polonês Andrzej Sapkowski. Esse livro, na verdade, era para ser o último livro da saga, porém ele ficou dividido em parte 1 e parte 2, só no Brasil, tá? Não sei porquê, o livro nem é grande para ser dividido, mas enfim, para ganhar dinheiro mesmo, né? E depois tem o Prelúdio. O Prelúdio eu ainda não li, mas eu li este, volume 1, e na sequência o volume 2. São os livros de aventura que tratam da saga do bruxo Geralt de Rivia, que está fazendo maior sucesso agora na Netflix, a série The Witcher, que é fantástica. Se você não assistiu, assista. Se você assistiu e gostou, leia os livros. Se você assistiu, gostou, leia os livros, jogue o jogo. Inclusive tem aqui no canal um vídeo com dica de leitura dessa saga do The Witcher para vocês. Depois, mais um russo, mais um Dostô, Nietochka Niedzvanova. Que falar da minha decepção ao final desse livro, descobri que ele estava inacabado, que não tinha continuação porque o livro estava inacabado. Foi uma obra que o Dostoiévski interrompeu a escrita e não continuou. E meu coração se despedaçou, porque eu estava amando a história. Apesar da fala, da presença da Nietochka quando criança ser bem cansativa, eu estava gostando muito da leitura e eu fiquei muito triste quando o livro terminou e eu descobri que não tinha fim. Essa foi a minha única decepção. Depois eu li um livro do Jan Starobinski, A Melancolia Diante do Espelho, 3 leituras de Baudelaire. Esse livro eu li na hora errada, porque eu não li nada do Baudelaire ainda. Então, apesar de eu ter compreendido o que ele quis falar, eu não entendi como eu deveria, por não conhecer essas obras que ele fala aqui do Baudelaire. Mas é um livro muito legal. Se você conhece bem Baudelaire, tá aqui uma dica que eu acredito que você vai apreciar melhor que eu. Eu vou ter que reler ele no futuro quando eu finalmente ler as obras dele. Depois eu li um livro no Kindle, Arrume Sua Cama, do William H. McRaven. Esse autor, ele era um ex-soldado. Ele tinha uma patente alta num esquadrão especial do exército americano, marinha americana, na verdade, não era nem o exército. E ele participou de missões muito interessantes e ele conta um pouco da sua experiência através de pequenos ensinamentos, coisas que ele aprendeu durante a vida, ele compartilha. Então é um livro bem bacana, ele é bem fininho, a gente lê super rápido, é no estilo autoajuda, mas eu gostei principalmente de ter conhecido a história dele. O cara passou por cada uma e tá lá, firme e forte, ainda escreveu o livro, realmente merece atenção. Depois eu li uma distopia, Silo, do autor americano Hugh Howey. Trata-se aqui de uma trilogia, esse é o primeiro livro. Depois eu li A Última Canção de Bilbo, vai aparecer a capinha aqui, porque é um daqueles casos que estava lá no topo da estante, fiquei com preguiça de pegar. Esse livro é bem curtinho, bem rapidinho, cheio de ilustrações, é bem infantil também. Depois eu li Joyland, do Stephen King. Esse livro aqui eu fiquei um pouco decepcionada, não com a escrita do Stephen King, que é maravilhosa, mas porque eu esperava um suspense e é mais um drama do que um suspense. Outro livro do nosso grupo de leitura do WhatsApp foi A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Lemos os 3 livros, Inferno, Purgatório e Paraíso. E é um livro que eu vou ter que reler várias vezes na minha vida, eu acredito, para conseguir absorver. Comecei a ler um livro do Ítalo Calvino, Porque Ler os Clássicos, e ele fala que é interessante, a não ser que você seja jovem, né, esteja na fase de formação intelectual, você não diz eu vou ler o clássico, estou lendo um clássico. Você normalmente diz estou relendo, né? Porque clássicos são livros para serem relidos. E eu entendi bem o que ele quis dizer quando eu me lembrei de Divina Comédia do Dante. Tem uma playlist só para falando de Dante, da Divina Comédia, que é Lendo Dante, que a minha ideia é ler vários livros do autor e acoplar tudo naquela playlist
porque eu fiquei bem intrigada com esse sujeito muito interessante. O próximo livro é Tradutor de Chuvas, um livro de poemas do Mia Couto, que eu gostei bastante ali no Kindle. Pronto, deu ataque nele agora. Frodo! Aquieta o facho! Para de pegar impulso na porta! Que cachorro atentado! Aquieta o facho, menino! Tá elétrico! 42ª posição, 9 cartas sobre a Divina Comédia do Marco Lucchesi, Navegações pela obra clássica de Dante, que é um livro que eu falei na playlist de Lendo Dante, não vou repetir. Próximo livro é Demian, do Hermann Hesse, livro emprestado. Sensacional. Entrou nos favoritos da vida, é um livro que eu vou querer reler de tempos em tempos, a parte mais introspectiva do autor. Esse livro me lembrou bastante O Apanhador no Campo de Centeio, do G.J. Salinger, e eu vou querer reler esses dois, provavelmente esse ano. Depois eu li Boa Companhia, um livro de crônicas organizado por Humberto Warnick, tá aqui a capa. Na sequência, Antologia Poética, do Carlos Drummond de Andrade, que eu peguei na biblioteca, por isso não tem para mostrar. Depois eu li Enclausurado, do Ian McEwan. 47º, sobre a escrita do Stephen King, sensacional. Se você gosta de livro que fala sobre escrita, ou se você é muito fã de Stephen King, vale a pena ler, porque ele conta um pouco mais a trajetória dele até chegar, né, no auge do sucesso, da carreira. Depois eu ouvi em audiobook mais um livro do Stephen King, Carrie a Estranha. Um ano depois, começado em 2018, em 2019 eu consegui concluir Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Yuval Noah Harari. 50º livro lido foi A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro. Sensacional, falei nele na retrospectiva também. Se você quer saber o que eu falei, assista. E na sequência desse eu já li A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, que também é da mesma autora, Amanda Lovelace. Esse eu já não gostei tanto quanto o outro. Mais um do nosso grupo de leitura é A Casa dos Espíritos, da escritora peruana Isabel Allende. Eu gostei muito da escrita dela, eu vi uma semelhança muito grande com a escrita do Gabo. Depois eu li um livro de sociologia, O Corpo Fala, de 2 autores, Pierre Will e Roland Topacol. Está emprestado o livro, por isso eu não tenho aqui para mostrar para vocês. É um livro bem bacaninha, mas muito introdutório sobre a arte de ler gestos, né? É bem introdutório, mas é legalzinho, vale a pena. 54º livro foi O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Foi o segundo livro do Hermann Hesse que eu li, segundo esse ano. Esse aqui é bem confuso. Uma boa parte das pessoas que leram esse livro não gostaram. Muitas abandonaram. E é um livro que é difícil de você gostar, é difícil de você entender, porque você tem que estar muito em sintonia com o que está acontecendo aqui. E é um livro com altos e baixos. Eu tive, na minha experiência, essa sensação. Alguns pontos estavam muito interessantes, outros já parecia que estava enrolando. No final eu gostei. Apesar de ter sido muito maluca a experiência, no final do livro eu gostei de ter lido. Depois eu li no Kindle Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. É um livro de poesias no estilo da Amanda Lovelace, que eu gostei bastante. Falei muito dele também no vídeo de retrospectiva, dá uma olhadinha lá. E li o segundo livro dela também, que é O Que o Sol Faz com as Flores. Esse eu já não gostei tanto. E para finalizar o ano, 57º livro lido, na verdade foi uma HQ do The Witcher. É o volume 3, essa que vai aparecer aqui. Eu fiquei com preguiça de pegar, que ele tá num lugar bem alto e meio chatinho de pegar também. E eu só li o volume 3, ainda não li o volume 1 e o volume 2, porque está esgotado, a gente não acha para comprar em lugar nenhum, só na estante virtual por um preço absurdo, ridículo, de tão alto, então me contentei em ler o volume 3 apenas. Por serem histórias únicas, não tem problema ler fora de ordem, cada um dessas HQs conta uma história diferente, né? Inclusive é uma HQ para ler quem já conhece a história, seja série, videogame, seja nos livros. É melhor você ler quando você já tiver tido contato com a história do bruxo Geralt de Rivia. Finalmente acabou a lista de livros lidos em 2019, foi menos do que 2018. Todos os detalhes sobre as leituras, né, de 2019 eu falei no vídeo de retrospectiva, então dá uma olhadinha lá,
porque vai complementar um pouquinho do que vocês viram aqui nesse vídeo, caso você não tenha visto o outro vídeo. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.